Bom dia, mais uma manhã na presença do Senhor Jesus, né? Bom dia, Beth, bom dia, Takeshi, bom dia, seu Adamo, Dona Jússi, Simone, Neide, Eliane. Bom dia a todos que já estão junto com nós aqui nessa manhã, né? Para mais um dia de oração e leitura da Palavra de Deus. Bom dia, Tati, lá em Videira. Sejam todos bem-vindos, né? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e que a palavra do Senhor seja realmente um bálsamo para os nossos corações nesta manhã. E hoje a nossa leitura bíblica está no Evangelho de João, João 20, do versículo 11 até o 18. E diz assim a palavra do Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para dentro do túmulo e olhou. E viu anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhe respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus também, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela respondeu, achou ser ele um jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde o pusestes e eu o buscarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava-lhes o que dissera estas coisas. Bom dia para a Lena lá em Itaiópolis, para a dona Sueli, o seu Sadi, para a Anitta. Bom dia para o pessoal de Curitiba, no Insta, sejam bem-vindos. Essa história de Jesus, a gente lembra muito agora na Páscoa, né? Quando falamos sobre morte e ressurreição de Jesus, e falamos de Maria Madalena, que ela acompanhou todo esse sofrimento de Jesus, e ela permanecia, as pessoas foram embora, mas ela permanecia. Após a crucificação de Jesus, Maria, ela se encontrava numa tristeza profunda. Ela estava arrasada com a morte de Jesus, ela estava acabada. Era como se o mundo tivesse acabado tudo para ela, como se não houvesse mais esperança nenhuma. Bom dia, Mateus, lá em Curitiba, seja bem-vindo, meu amor. Como se isso tivesse acabado com a vida dela. Ela chorava porque ela tinha perdido a esperança. Ela tinha encontrado a esperança em Jesus. Lembre-se que Maria era uma mulher que tinha 7 espíritos malignos, que Jesus tinha expulsado demônios dela. Era uma pessoa, essa Maria Madalena não era Maria, mãe de Jesus, tá? Que se refere aqui na Bíblia. Então, assim, Maria era uma pessoa muito sofrida e de repente ela encontrou Jesus, teve essa esperança renovada na vida dela. Mas o seu mestre morreu. Os próprios discípulos estavam tristes. E Maria era como se toda a esperança de Maria tivesse morrido junto com Jesus. Quantas vezes na nossa vida, por algum motivo, por algum problema que estamos passando, por alguma coisa que acontece, por algo assim que nós estamos vivendo nesse momento, faz com que toda a nossa esperança caia por terra. Muitas vezes nós nos vitimizamos, porque nós nos agarramos a alguma coisa. E quando acontece aquilo, quando acontece algo com uma pessoa, quando acontece um luto, quando acontece uma perda, quando acontece qualquer coisa que nos faça sofrer, parece que a nossa esperança se vai toda.
E Maria, ela estava sofrendo profundamente e ela procurava o corpo de Jesus, né? Quando lemos essa história, nós podemos notar que a sua dor e desespero eram palpáveis. Você consegue imaginar aquela pessoa que estava lá sofrendo de uma maneira tão grande? No entanto, a sua vida deu uma reviravolta surpreendente quando Jesus lhe apareceu, chamando-a pelo nome com ternura. É interessante porque o Senhor Jesus, ele chama cada um de nós pelo nosso nome. Ele conhece cada uma de nós, cada um de nós de uma maneira assim, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Nós sofremos porque nós muitas vezes não entendemos a dimensão da graça e do amor de Jesus na nossa vida. Porque nós muitas vezes não queremos ter realmente esse encontro com Jesus. Porque quando nós olhamos para o encontro que Jesus teve naquele momento com Madalena, a gente viu que foi transformador na vida dela. Ele transformou toda a tristeza que ela tinha naquele coração em alegria. Ela que estava de luto tornou-se a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Às vezes, nós vivemos num luto profundo na nossa vida. Um luto, muitas vezes não, o nosso luto muitas vezes não é porque perdemos um ente querido, mas nós estamos de luto porque nós não vencemos algum problema na nossa vida. Um luto muitas vezes é maior porque nós não conseguimos perdoar e não somos perdoados. Nós não conseguimos liberar perdão, liberar amor, nós não conseguimos na nossa vida aprender a viver com pessoas boas. Bom dia para a dona Solange, bom dia para a dona Arlete, saudades da dona Arlete para a Marjorie, bom dia para o Lucas. Queridos, Maria Madalena naquele momento achou que a vida dela tinha acabado. A dor que ela sentia naquele coração dela era tão grande e com certeza ela ainda não tinha entendido quem era realmente o mestre dela, quem era o dono de todas as coisas, aquele a quem nós devemos nos entregar por completo. Porque quando ela viu que o corpo não estava mais lá, e Jesus ele vinha falando, ele vinha o tempo todo no ministério dele contando todo que isso ia acontecer. Mas nem os seus discípulos entendiam que ele precisava morrer para ressuscitar. Jesus ele pode transformar o nosso desespero em esperança e renovar a alegria no nosso coração. Quantas vezes você vê pessoas se suicidarem porque tinham uma dívida muito grande? Quantas vezes você vê acontecimentos assim com pessoas novas porque não conseguem se encontrar no mundo? E esse vazio que existe no coração das pessoas, pessoas tristes, é o vazio do tamanho da falta de Deus na vida de cada um. A morte para nós não é o fim, a morte é o começo, porque é onde nos reencontramos com Jesus. Jesus ele precisava morrer para mostrar o seu grande poder e ressuscitar e subir aos céus, como ele fala, vai, dize para os discípulos, subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus, porque lá ele foi preparar um lugar para nós. A nossa esperança, o nosso Jesus, ele não está morto, Jesus está vivo. Nós cantamos muitas vezes isso. Bom dia, dona Dorildes, bom dia para a Lena lá em Xanxerê. Quando olhamos para esse encontro, nós vemos essa transformação na vida de Maria Madalena. Se você está enfrentando um momento de tristeza, um momento de perda talvez, lembre-se de que Jesus pode trazer nova alegria e propósito novo para a sua vida. Jesus ele oferece uma transformação radical nas nossas vidas, trocando o luto pela esperança e dando um novo sentido para a nossa vida. Parece loucura muitas vezes a palavra de Deus, mas em meio ao caos,
em meio à tristeza, em meio ao luto, em meio à dor, Jesus faz uma transformação no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, no nosso modo de viver. Não importa qual é o nosso problema, Jesus, ele venceu a morte. Então nós não temos que nos preocupar com nada. Simplesmente nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. E esse Jesus que é tão bom, que é tão maravilhoso, esse Jesus que nos cuida, Jesus que nos ama, esse Jesus que deu a vida dele por nós. Ele morreu numa cruz, não por aquelas pessoas, mas por mim, por você que está aqui nesta manhã buscando a Ele. Lembra que ontem nós falamos que nós temos que buscar Ele de todo o nosso coração. Nós temos que andar com Jesus. Que os pensamentos que Jesus tem para nós são pensamentos de bem e não pensamentos de morte. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, nós temos que falar com Deus. É um privilégio estar aqui todas as manhãs e falar com esse Jesus que naquele dia ressuscitou e apareceu para Maria Madalena e diz para ela que fosse e contassem para os seus amigos que Jesus está vivo e Ele está aqui, e Ele está juntinho de nós, Ele está cuidando de nós em todo momento, em todo tempo. Esse Jesus que estava junto com Deus quando tudo foi criado, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E Ele conhecia aquela mulher de uma maneira tão grande que Ele sabia que ela ia estar lá sofrendo naquele momento. E aprove que Ele apareceu para Maria Madalena. E Ele a chamou pelo nome. Jesus chamou pelo nome. E primeiro Jesus pergunta para nós nesta manhã: por que choramos? Por que estamos tristes? Por que estás sofrendo? Qual é o problema que você está tendo nesta manhã? E quando você responder para Jesus, quando você abrir o teu coração para Jesus, quando você colocar para Jesus como Maria fez naquele momento, a dor, a tristeza de Maria Madalena naquela manhã, naquele momento, era: levaram o meu Senhor, levaram o corpo de Jesus. Coloque para Jesus nesta manhã qual é a dor, o que é que está realmente afligindo o teu coração. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus 13 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, Jesus, Espírito Santo, a nossa trindade que adoramos. Ele não muda, Ele é o mesmo. Aquele mesmo Jesus que ao ver essa dor dela, que ao ver qual era o sofrimento dela, chama ela pelo nome. Coloque a tua vida, coloque os teus sentimentos, coloque aquilo que está apertando o teu coração para Jesus nesta manhã. Não importa o tamanho do teu problema, não importa. Ela chorava porque tinha levado o corpo de Jesus. E Jesus chama ela pelo nome. Jesus chama ela Maria. Jesus, nesta manhã, me chama pelo meu nome. E quando Jesus nos chama pelo nome, é porque nada o detém. Nada detém o nosso Mestre. Nada detém o nosso Jesus. Nenhum problema é grande para Jesus. Olhe para a cruz. Lembre-se que naquela cruz não está mais Jesus. O nosso Jesus não está morto naquela cruz. Ele foi tirado daquela cruz, ele foi colocado no sepulcro e ele ressuscitou e ele está vivo e ele subiu aos céus. E ele está juntinho de nós aqui nessa manhã, porque ele é o próprio Deus. E naquela cruz ele levou com ele tudo, todas as doenças, todos os problemas, todas as nossas dores, todo o nosso ódio, toda a nossa amargura. E nesta manhã, Ele quer nos libertar de tudo isso. Por que choras?
Jesus está chamando você pelo nome e Ele quer fazer um milagre na tua vida nesta manhã. Vamos orar. Querido Jesus, nós te amamos, Jesus, porque Tu nos amastes primeiro, porque mesmo com a nossa limitação, com as nossas falhas, os nossos erros, mesmo com a nossa falta de fidelidade a Ti, Senhor, Tu és fiel. Porque a Tua palavra diz que Tu não muda, Jesus. E Tu és a essência do amor. Tu és o próprio amor. Jesus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que tudo aquilo que Tu tem de propósito para a vida de cada um seja renovado em nossas mentes nesta manhã. Porque choramos, Senhor. Tu conheces, Jesus, o mais profundo de cada coração. Ó Jesus, entra na nossa mente e renova o nosso pensar. Renova, Jesus, a nossa vida. Faz uma transformação radical na vida de cada um de nós nesta manhã, Senhor Jesus. Pai querido, Tu sabe a dor de cada um. Tu sabe o momento que cada um está passando. Então, Jesus, que a Tua alegria e o Teu amor e a Tua graça e misericórdia sejam com cada vida nesta manhã, Senhor Deus. Derrama, Deus, a Tua graça. Se estamos vivos, se estamos aqui nesta manhã, Jesus, é porque Tu tens um propósito para cada um de nós. Olha, Deus, a nossa vida. Olha, Deus, aquilo que fazemos. Olha para dentro de nós. Perdoa, Deus, as nossas falhas. E que a Tua misericórdia e graça sejam na vida de cada um nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe cada um de nós nesta manhã, né? Que possamos passar um dia sentindo a presença de Jesus e vendo os milagres que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia. E amanhã estaremos aqui novamente, 6h da manhã, para estarmos orando junto, para estarmos fazendo a nossa devocional junto. Porque o nosso Jesus venceu a morte. Ele vive e Ele está aqui comigo e Ele está aí com você nesta manhã. Até amanhã, pessoal.